Você já se perguntou por que certas pessoas entram na sua vida exatamente no momento certo? Por que aquela conversa inesperada mudou o rumo de tudo? Por que algumas despedidas, por mais dolorosas que sejam, abriram portas que você jamais imaginaria cruzar? Por que aquele estranho que cruzou seu caminho por 30 minutos deixou uma marca que pessoas próximas por anos não deixaram? Hoje vamos falar sobre algo que os estoicos compreendiam com uma clareza que poucos alcançam. Ninguém cruza o seu caminho por acaso. Cada encontro, cada perda, cada conexão efêmera ou duradoura carrega em si um propósito. E aprender a enxergar esse propósito é o que separa quem vive reagindo ao caos de quem vive construindo com sabedoria. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o maior império do mundo enquanto enfrentava guerras sem fim, uma pandemia devastadora que matou milhões e traições dentro do próprio palácio, escrevia em suas notas pessoais as famosas meditações com uma honestidade brutal sobre si mesmo. Ele não escrevia para ser lido, ele escrevia para se lembrar, para se corrigir, para se manter no caminho quando o peso da coroa ameaçava curvar não apenas os ombros, mas o caráter. E uma das verdades que ele repetia era esta: o universo é uma teia de causas. Nada acontece fora dela. Cada pessoa que você encontra, cada conflito que você enfrenta, cada separação que te parte ao meio, tudo tem um papel no que você está se tornando. Sêneca, que nasceu em família nobre, acumulou riqueza e poder extraordinários, foi exilado para a ilha da Córcega por ordens do imperador que deveria respeitar. Voltou, tornou-se tutor do jovem Nero, viu esse mesmo aluno se transformar num tirano e foi eventualmente condenado por ele à morte. Escreveu sobre como as adversidades e as pessoas que as trazem são, na verdade, os mestres mais honestos que a vida pode oferecer. Não os mais gentis, os mais honestos. E Epicteto, que nasceu escravo, que teve a perna literalmente quebrada por seu dono como um teste de serenidade, que não tinha nada além do seu pensamento livre, tornou-se um dos filósofos mais influentes da história. Seus ensinamentos chegaram a Marco Aurélio, chegaram até nós, não por acaso. Esses três homens, de origens completamente opostas, chegaram à mesma conclusão através de caminhos radicalmente diferentes. O que acontece com você não é o problema. O que você faz com o que acontece, isso é tudo. E as pessoas que aparecem no caminho, seja para te apoiar ou para te desafiar, seja para ficar ou para ir embora, são parte desse processo, são parte de você. Neste vídeo, vamos explorar 10 verdades estoicas sobre por que ninguém chega à sua vida por acaso e o que cada encontro, cada conflito, cada pessoa que passou por você estava tentando te ensinar, mesmo que você só consiga enxergar isso agora, olhando para trás. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho e antes de continuar, curte esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Fica até o final, porque o 10º ponto vai mudar a forma como você enxerga cada relação da sua vida. Vamos começar. Número 1. Cada pessoa que entra na sua vida é um espelho. Marco Aurélio escrevia sobre isso com uma precisão que incomoda. Em suas meditações, ele retorna diversas vezes à ideia de que as pessoas ao redor funcionam como reflexos, não do que elas são, mas do que você ainda precisa trabalhar em si mesmo. Aquele colega que te irrita de um jeito desproporcional, aquela amizade que te drena, mas que você não consegue largar. Aquele relacionamento que terminou de uma forma que você ainda não entende completamente. Para o imperador, nada disso era acidente, era matéria-prima. Pense na última pessoa que genuinamente te tirou do sério, não a situação, a pessoa. O que ela revelou sobre você? Qual limite seu ela empurrou que você preferia não admitir que existia?
Qual insegurança ela tocou sem saber, ou às vezes sabendo exatamente onde doía? Os estoicos acreditavam que o mundo exterior é um professor constante, mas que as lições só chegam a quem está disposto a olhar para dentro depois de cada encontro. A maioria das pessoas faz o oposto. Quando algo dói, culpa o outro. Quando algo termina, culpa as circunstâncias. Quando alguém decepciona, descarta e segue em frente, carregando consigo o peso da lição não aprendida, para repeti-la com exatidão assustadora na próxima relação, com outra pessoa, em outra cidade, em outra fase da vida. O cenário muda, o padrão permanece, porque o espelho foi ignorado. Marco Aurélio não fazia isso. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo conhecido, ele se perguntava: o que esse conflito está me mostrando sobre mim? Quando um general lhe decebia, quando um senador traía sua confiança, quando alguém que ele amava agia de forma que o feria, ele não se limitava a reagir, ele investigava, não o outro, a si mesmo. O que a minha reação a isso diz sobre onde ainda sou frágil? O que esse encontro revelou que eu precisava ver? Isso não era fraqueza. Era a forma mais inteligente e mais avançada de usar o que a vida oferece. Porque o único laboratório onde você pode realmente trabalhar é o laboratório de si mesmo. E as pessoas ao seu redor são os experimentos que revelam o que você ainda não viu. A próxima vez que alguém te perturbar profundamente, antes de reagir, antes de julgar, antes de afastar, pergunte: o que esse espelho está me mostrando que eu preciso ver? Escreve nos comentários: cada pessoa é um espelho. Se você está disposto a aprender com quem chega na sua vida, mesmo quando dói. Número 2. As virtudes que você cultiva determinam quem você atrai. Epicteto dizia algo que parece simples, até você parar para pensar de verdade. Você atrai o que você é, não o que você quer. Não é misticismo, é lógica pura. É física social. As pessoas que entram na sua vida com frequência refletem o seu estado interno, seus valores reais, não os que você declara, suas crenças sobre si mesmo, não as que você gostaria de ter, seus padrões de comportamento, especialmente os que você ainda não reconheceu como padrões. Se você cultiva integridade de forma consistente, você começa a atrair pessoas que valorizam integridade. Se você cultiva desculpas criativas para não cumprir o que promete, você começa a atrair pessoas que também têm uma habilidade extraordinária de justificar inconsistência. Se você cultiva ressentimento silencioso, você atrai situações e pessoas que alimentam esse ressentimento, porque algo em você as chama e algo nelas responde. Epicteto viveu isso de uma forma que desafia qualquer argumento contrário. Nasceu escravo em Hierápolis, no que hoje é a Turquia. Seu dono, Epafrodito, era liberto que havia se tornado um homem de poder em Roma. Conta-se que certa vez, para testar a serenidade do escravo, Epafrodito começou a torcer o braço de Epicteto. Com calma, Epicteto disse: "Você vai quebrar." O dono continuou. Ele disse novamente, sem elevar a voz: "Você vai quebrar." Quando o osso cedeu, Epicteto disse apenas: "Eu te disse." Isso não é uma história de sofrimento passivo. É uma história de alguém que entendeu que o único domínio real que qualquer ser humano possui é sobre o próprio caráter, e que nenhum poder externo, nem mesmo o poder de outro sobre o seu corpo, pode tocar esse domínio se você não deixar. Foi esse caráter que, mesmo na escravidão, atraiu alunos, admiradores, liberdade eventual e uma herança filosófica que atravessou 2000 anos e chegou até você hoje. O que isso significa na prática? Significa que antes de perguntar por que não consigo encontrar pessoas confiáveis na minha vida, vale a pena pausar e perguntar: estou sendo confiável? No dia a dia, nos compromissos pequenos que ninguém está monitorando.
Antes de reclamar que ninguém me respeita, a pergunta estoica é: estou me respeitando nas decisões que só eu sei que tomo? As virtudes que você cultiva são como um campo magnético silencioso. Você não precisa anunciá-las, não precisa explicá-las. Elas operam abaixo da superfície de cada conversa, de cada presença, de cada escolha. E elas chamam, com uma precisão que às vezes parece sobrenatural, exatamente quem está no mesmo comprimento de onda. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um momento de relações difíceis. Às vezes, a mensagem certa chega pela pessoa certa. E talvez você seja essa pessoa para alguém hoje. Número 3. O desapego não é frieza, é a forma mais profunda de amor. Existe um mal-entendido enorme e persistente sobre o estoicismo neste ponto, e ele precisa ser destruído. As pessoas ouvem desapego e pensam em indiferença, em não se importar, em viver sem vínculos, sem calor humano, como se fosse possível filosofar o coração para fora do peito. Sêneca destruiria essa ideia em uma frase. Em suas Cartas a Lucílio, uma coleção de cartas escritas no final de sua vida para um amigo e discípulo que se tornou um dos documentos mais extraordinários de toda a filosofia ocidental, Sêneca escrevia sobre amizade com uma profundidade que surpreende quem espera encontrar frieza. Ele dizia que o sábio ama intensamente, completamente, de forma que transforma quem é amado, mas que ama de uma forma que não depende do outro para existir. A diferença entre amor e dependência emocional, para Sêneca, era exatamente essa. O apego que sufoca nasce do medo de perder. O amor que liberta nasce da abundância interior, de alguém que está tão completo consigo mesmo que pode se dar sem se perder. Quando uma relação termina e destrói uma pessoa completamente, a ponto de ela não conseguir imaginar um futuro sem aquela presença, geralmente não é o amor que causou isso, é o apego, a crença instalada, muitas vezes sem que a pessoa perceba, de que sem aquela relação algo essencial está faltando, de que ela não é inteira por si mesma. Os estoicos chamavam isso de paixão no sentido técnico grego. Não entusiasmo, mas perturbação da alma, que nasce de colocar a sua paz nas mãos de algo que está fora do seu controle. Marco Aurélio perdeu filhos, perdeu amigos próximos cedo demais. Conviveu com traições dentro do próprio palácio, cometidas por pessoas em quem havia depositado confiança absoluta. E ele escrevia, não para o público, mas para si mesmo, em suas notas privadas. Não peça que as coisas aconteçam como você quer. Queira que elas aconteçam como são e você terá paz. E então trabalhe com o que é real, não com o que você deseja que fosse. Isso não é resignação, não é indiferença. É a compreensão profunda de que cada pessoa que passa pela sua vida tem um propósito e uma duração. E que resistir à saída de quem já cumpriu seu papel é desperdiçar energia. É prender em si mesmo algo que já foi. É recusar o presente para se afogar num passado que não volta. Praticar desapego não é se fechar para o amor, é se abrir para ele de uma forma tão completa que você pode amar sem transformar o amor em corrente, nem para o outro, nem para você mesmo. Número 4. A força de vontade é o que determina o que você faz com os encontros que a vida te oferece. Sêneca escreveu: a vontade determina o destino. E ele sabia exatamente o peso dessas palavras. Foi exilado para uma ilha árida por uma intriga de corte, perdeu o que havia construído por décadas, voltou ao poder como tutor do jovem Nero, viu esse mesmo aluno que havia educado se transformar no tirano mais violento de Roma. E quando a ordem de morte chegou, porque Nero o havia incluído numa lista de conspiradores sem provas reais, Sêneca reuniu seus amigos mais próximos, conversou com eles com serenidade sobre a imortalidade da alma e,
Morreu com uma compostura que os próprios guardas romanos presentes descreveram décadas depois, porque não conseguiam esquecer o que viram. O que os estoicos ensinavam sobre vontade não é o que a cultura popular vende hoje em formato de motivação de 90 segundos. Não é entusiasmo, não é aquela sensação de invencibilidade que dura até o primeiro obstáculo. É a capacidade lenta, construída dia a dia, de agir com base nos seus valores, mesmo quando suas emoções pedem o contrário com toda a força que tem. Nas relações, isso aparece de formas muito específicas. É o músculo que você usa quando a pessoa que você ama está errada sobre algo importante e você precisa dizer a verdade, sabendo que vai doer e que vai criar tensão. É o que te mantém firme quando alguém tenta te convencer, com argumentos razoáveis e pressão afetiva combinados, de que abrir mão de um princípio seu vai salvar a relação, quando na verdade vai apenas adiar uma ruptura que ficará maior a cada vez que você ceder. É a vontade que te faz ouvir antes de responder, que te faz respirar antes de reagir, que te faz escolher o que você vai dizer em vez de simplesmente deixar sair o que veio primeiro. Cada pessoa que entra na sua vida vai, em algum momento, testar essa vontade. Não necessariamente com má intenção. Às vezes, simplesmente porque as necessidades dela entram em conflito com as suas, e alguém precisa navegar isso com cuidado. A questão é quem vai ser esse alguém. A questão é se você vai ser aquele que reage ou aquele que escolhe. Para os estoicos, a maior demonstração de respeito por uma relação não é nunca brigar, é ter a coragem de ser honesto. E a maior demonstração de força não é ganhar o conflito, é manter seus valores intactos enquanto você navega a tensão que qualquer relação real inevitavelmente traz, em algum momento, por mais bonita que seja. A força de vontade não se constrói para as grandes batalhas. Se constrói nas pequenas escolhas silenciosas de todo dia, que somadas ao longo do tempo determinam completamente quem você é para as pessoas ao seu redor. Escreve nos comentários: minha vontade é minha bússola, se você está comprometido a não trair seus valores nas relações, mesmo quando é difícil. Número 5. Aceitar o que não pode ser mudado não é derrota, é sabedoria de alto nível. Epicteto começava cada ensinamento, cada conversa com discípulos, cada sessão de filosofia prática, com a mesma distinção fundamental, que ele chamava de a divisão mais importante que um ser humano pode aprender. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E passava décadas, até o fim da vida, explicando com paciência infinita por que confundir esses dois grupos é a principal e mais persistente fonte de sofrimento humano. Nas relações, essa confusão se manifesta de formas brutalmente concretas. Você não pode controlar se alguém vai te amar de volta. Não pode controlar se uma amizade vai durar ou vai se dissolver com o tempo, sem que ninguém tenha feito nada de errado. Às vezes, as pessoas simplesmente crescem em direções diferentes, e isso não é falha de ninguém. Não pode controlar se uma pessoa vai mudar, vai escolher crescer, vai reconhecer o que tem antes de perder. Não pode controlar como você vai ser lembrado por alguém com quem se importou. O que está sob seu controle, sempre, sem exceção, é como você se comporta, o que você oferece, como você reage, o que você decide fazer com o que recebe, seja gratidão, seja indiferença, seja traição. Marco Aurélio liderou o Império Romano por quase 2 décadas seguidas de crises. A peste antonina matou talvez 5 milhões de pessoas enquanto ele governava. Entre elas, soldados que ele precisava no campo de batalha, funcionários que ele precisava na administração e pessoas que ele amava pessoalmente. As guerras nas fronteiras norte e leste não paravam. As intrigas políticas em Roma nunca cessavam. E mesmo assim, em suas notas privadas, Marco Aurélio não registrava lamentos sobre o que não podia controlar. Ele registrava perguntas:
O que eu posso fazer agora, com o que tenho, no lugar onde estou? Essa é a pergunta estoica por excelência nas relações. Não porque isso aconteceu comigo, mas o que eu aprendo com isso e como me torno melhor por causa disso. Não como eu mudo o outro, mas o que eu faço com o que tenho diante de mim hoje. Não o que poderia ter sido, mas o que pode ser ainda. Aceitar o que não pode ser mudado não significa que não vai doer. Significa que a dor vai te passar, em vez de te definir. Significa que você usa o que aconteceu como material de construção, não como justificativa permanente para não construir. Os estoicos não prometiam uma vida sem perda. Prometiam que a perda não precisava ser o fim da história. Número 6. Gratidão pelas pessoas que passaram, especialmente pelas que doeram. Sêneca escreveu algo que parece contraditório à primeira leitura e que fica mais verdadeiro cada vez que a vida te ensina uma lição cara. Agradeça pelas suas adversidades. Agradeça pelas pessoas difíceis que cruzaram seu caminho. Elas te deram algo que suas relações confortáveis não podiam. Ele não estava sendo cruel. Estava sendo preciso, com uma precisão que poucos conseguem. As pessoas que mais te machucaram na vida provavelmente também foram as que mais te forçaram a crescer. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque a dor bem processada é o único caminho para alguns aprendizados que simplesmente não chegam de outra forma. O relacionamento que terminou de forma destrutiva te ensinou onde seus limites estavam, mesmo que você não soubesse antes de cruzá-los. A amizade que se revelou falsa te ensinou a diferença entre lealdade real e lealdade de conveniência. Uma distinção que você agora carrega e que vai te proteger por décadas. O colega que te traiu no trabalho te ensinou onde você estava colocando confiança sem critério, sem evidência, movido mais pela necessidade de confiar do que pela razão para fazê-lo. Isso não é romantizar o sofrimento, é recusar, com uma determinação que os estoicos chamariam de virtude, a jogar fora o aprendizado que custou caro. É dizer, o preço foi alto, mas eu não vou desperdiçar o que comprei com ele. Marco Aurélio praticava o que os estoicos chamavam de memento mori, a lembrança constante e deliberada de que tudo é temporário. Pessoas, relações, fases da vida, posições de poder, até o próprio império que ele governava. Essa prática não o deixava triste, deixava-o presente. Porque quando você realmente internaliza que nada dura para sempre, você para de tratar as pessoas como garantidas, para de adiar conversas importantes para quando houver mais tempo, porque você sabe que o tempo não é garantido. Para de esperar o momento perfeito para demonstrar gratidão, porque entende que o momento perfeito muitas vezes chega depois que é tarde. Pense agora em alguém que já saiu da sua vida, de qualquer forma, por qualquer razão. E tente identificar uma coisa, apenas uma, que essa pessoa deixou que te tornou melhor. Não precisa ser óbvio. Pode ser uma cicatriz que te ensinou onde você é frágil. Pode ser uma ausência que te mostrou o que você realmente valoriza quando está de pé. Pode ser uma saudade que revelou uma capacidade de sentir que você não sabia que tinha. A gratidão estoica não é superficial, não é otimismo forçado. É a capacidade de encontrar propósito em qualquer encontro, especialmente nos que doeram o suficiente para mudar algo dentro de você. Curte esse vídeo agora se você acredita que cada pessoa que passou pela sua vida deixou algo valioso, mesmo sem saber, mesmo que tenha saído sem gentileza. Número 7. Autocontrole nas relações é a habilidade mais rara e a mais poderosa que existe. Epicteto dizia que o homem que não consegue controlar sua língua num conflito não pode se chamar livre. Não importa qual seja sua posição social, sua riqueza, seu título ou o poder que exerce sobre outros. A liberdade real para os estoicos não era a ausência de restrições externas. Era a presença de domínio interno.
E esse domínio começava precisamente no espaço entre o estímulo e a resposta. Aquele momento fracionado onde você pode escolher ou reagir por impulso. Nas relações, esse espaço é onde tudo acontece, onde relações sobrevivem ou se despedaçam, onde confiança é construída ou destruída, onde você demonstra quem você realmente é, não quem você diz ser. Quando alguém te diz algo que machuca, sua primeira reação raramente é a mais inteligente, raramente é a mais verdadeira, é a mais automática, moldada por defesas que você construiu em relações anteriores, por medos antigos que talvez tenham origem numa infância que você mal lembra, por padrões de resposta que você desenvolveu muito antes de ter discernimento suficiente para questioná-los. A primeira reação é o passado respondendo ao presente. O autocontrole estoico é o presente respondendo ao presente. Marco Aurélio sabia isso com profundidade rara. Em suas meditações, ele se lembrava constantemente, porque precisava se lembrar, porque não era automático nem para ele, de pausar antes de reagir, de criar distância entre o que acontecia e o que ele fazia com isso. Não porque quisesse ser passivo ou quisesse evitar confronto, mas porque havia aprendido, provavelmente pela experiência dolorosa de ter errado antes, que a raiva não é um argumento. Que palavras ditas no pico do conflito constroem muros que levam anos para derrubar, se é que são derrubados algum dia. O autocontrole nas relações não é silêncio quando você deveria falar. Isso é covardia, não virtude. É a capacidade de escolher como você vai falar, em vez de simplesmente deixar sair o que chegou primeiro com mais força. É a diferença entre você sempre faz isso, que fecha o outro na defensiva instantaneamente. E quando isso acontece, eu me sinto assim, que abre espaço para que o outro ouça de verdade. É a diferença entre atacar e comunicar, entre desabafar e dialogar, entre vencer e entender. E aqui está o paradoxo que os estoicos adoravam explorar e que a experiência confirma. Quanto mais você desenvolve autocontrole, mais influência genuína você tem sobre as pessoas ao seu redor. Não pela força, não pelo medo, não pela manipulação, mas pela autoridade natural que emana de alguém que claramente domina a si mesmo e que, por isso, pode ser confiado com as partes mais frágeis de outra pessoa. Escreve nos comentários: eu escolho como respondo. Se você está trabalhando para ampliar esse espaço entre o estímulo e a resposta na sua vida. Número 8. Limites claros são um ato de respeito, por você e por quem você se importa. Sêneca escreveu: quem não tem fronteiras, não tem paz. Não estava falando apenas de fronteiras do império. Estava falando da fronteira mais importante de todas, a que define onde você termina e onde começa o outro, e o que você pode genuinamente oferecer sem se trair. Existe uma confusão profunda e muito comum nas relações. A ideia de que estabelecer limites é um ato de egoísmo, de frieza, de falta de amor ou de generosidade. Como se a pessoa que diz não fosse menos amorosa do que a que diz sim para tudo. Os estoicos veriam essa ideia de forma completamente invertida. Para eles, a pessoa que não estabelece limites claros não está sendo generosa, está sendo desonesta. Está criando uma expectativa que não pode cumprir de forma sustentável e acumulando ressentimento que vai crescer silenciosamente, invisível, até o momento em que explode de uma forma desproporcional ao evento que o desencadeou, destruindo, em questão de minutos ou horas, algo que levou meses ou anos para ser construído. Marco Aurélio exercia isso como imperador com uma clareza que seus biógrafos documentaram. Ele sabia quem merecia acesso ao seu tempo e atenção, que eram os recursos mais escassos de um homem que governava milhões, enquanto tentava também filosofar, crescer, ser pai e ser esposo. Ele não desperdiçava nenhum nem outro por obrigação social automática ou por medo de desagradar. Não por arrogância, por clareza sobre o que ele devia ao cargo, às pessoas próximas
e a si mesmo como ser humano em desenvolvimento. Limite claro não é um muro, é um mapa. Ele comunica: aqui é onde eu posso chegar. Aqui é onde não consigo ir sem me trair. Isso não é rejeição de você. É honestidade sobre o que tenho a oferecer de forma real, de forma sustentada, de forma que sirva a ambos. E essa honestidade, quando comunicada com respeito e sem agressividade, é em si mesma um ato de profundo cuidado com a relação. Quando você não estabelece limites, você não protege as relações. Você as corrói por dentro, lentamente, de uma forma que ninguém vê até ser tarde. Porque o ressentimento de sempre ceder, de nunca dizer não quando precisava dizer, de sempre adaptar suas necessidades às do outro sem reciprocidade, não some. Ele se acumula e eventualmente cobra um preço muito maior do que um não dito no momento certo teria cobrado. Limite claro é dito cedo, com respeito, com firmeza e sem punição implícita. Esse é o maior ato de cuidado que você pode ter com qualquer relação que você quer que dure de verdade. Compartilha esse vídeo com alguém que está aprendendo a dizer não sem culpa. Às vezes essa mensagem chega pela pessoa certa, no momento certo. Número 9. Perdão não é para o outro, é para você se libertar. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais radicais de toda a filosofia estoica sobre este ponto. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Não esquecer, não fingir que não aconteceu, não abrir as portas de novo para quem as arrombou. É se recusar a ser moldado pelo que te feriram, a se recusar a deixar que o que alguém fez com você determine quem você se torna. O perdão, na visão estoica, não tem absolutamente nada a ver com o outro merecer. Tem tudo a ver com você decidir que não vai continuar carregando o peso do ressentimento como uma punição para alguém que, na maioria esmagadora dos casos, nem sente o peso que você carrega. Enquanto você segura a raiva, a mágoa, o desejo de que as coisas tivessem sido diferentes, a outra pessoa dorme, come, vive, segue em frente. O rancor é seu. A prisão é sua. Sêneca escrevia sobre isso com a clareza de alguém que havia sido profundamente injustiçado pelo exílio, pela traição de discípulos, pela condenação injusta de Nero, e que havia escolhido, conscientemente, não deixar que essas injustiças determinassem o tom dos seus últimos anos. O rancor é como segurar uma brasa com a mão esperando queimar o outro. Você é quem queima. E enquanto você segura essa brasa, você não tem mãos livres para construir nada novo, para receber o que de fato quer ter, para criar o que de fato quer criar. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi aceitável. Não é reabrir uma relação que deve permanecer encerrada. Não é fingir que a dor não existiu, não foi real, não foi profunda. Perdoar, no sentido estoico, é simplesmente soltar o direito de continuar sendo ferido pelo passado. É uma decisão interna, não uma conversa que você precisa ter, não um ritual que precisa de participação do outro. É você dizendo para si mesmo: o que essa pessoa fez não vai mais definir como eu me sinto amanhã de manhã. Epicteto, que foi literalmente maltratado, que viveu sob o poder absoluto de outros sobre seu corpo físico, ensinava que a única prisão real é a que você constrói dentro de si mesmo com o ressentimento acumulado. E que a única liberdade que ninguém pode te tirar, nenhum dono, nenhum imperador, nenhuma traição, nenhuma perda, é a de como você escolhe responder ao que foi feito com você. Isso é perdão estoico, não é fraqueza, é emancipação. É a decisão mais poderosa que qualquer ser humano pode tomar. Número 10. Cada encontro é um nó no tecido do que você está se tornando. Existe uma palavra grega que os estoicos usavam para descrever o princípio organizador de tudo que existe: logos.
É impossível traduzir de forma completamente satisfatória, mas significa algo como a razão que sustenta o universo, o princípio por trás da ordem das coisas, da interconexão de todas as causas e consequências, da estrutura invisível que dá sentido ao que parece aleatório. Para Marco Aurélio, o Logos era a garantia de que nada acontece fora de uma ordem maior, que tudo está conectado, que cada evento, cada pessoa, cada escolha, cada consequência faz parte de uma teia que é maior do que nossa capacidade de enxergar completamente, mas que não é por isso menos real. Isso não é fatalismo. Não é a ideia de que você não tem agência, que tudo está predeterminado, que suas escolhas não importam. É exatamente o oposto. Porque se tudo está conectado, então cada escolha que você faz tem peso real. Cada relação que você cultiva ou abandona tem consequências reais que se espalham de formas que você talvez nunca consiga rastrear completamente. Cada vez que você reage com sabedoria em vez de impulso, você está mudando os nós da teia e, portanto, mudando o que vem depois, para você e para quem está ao seu redor. Pense nas 5 pessoas que mais marcaram sua vida até hoje. Pode ser alguém que ainda está presente, ou alguém que foi embora há muito tempo. Agora, tente rastrear como cada uma delas chegou até você. Quantas coincidências frágeis precisaram se alinhar para que aquele encontro acontecesse exatamente como aconteceu, exatamente quando aconteceu. Uma viagem que quase não foi, uma mudança de cidade que estava para ser para outro lugar, um evento que você quase cancelou porque estava cansado, uma mensagem respondida num dia diferente dos outros por razão nenhuma específica, uma fila, um atraso, um desvio de rota. Os estoicos não acreditavam que essas coincidências eram acidentes aleatórios num universo indiferente. Acreditavam que o universo tem uma estrutura e que você e essa pessoa precisavam se encontrar porque havia algo para aprender, algo para construir, algo para encerrar que só poderia ser encerrado com aquela pessoa, naquele momento, daquela forma específica. E a lição mais profunda de tudo que exploramos hoje é esta: se ninguém chega à sua vida por acaso, então você também não chegou por acaso na vida das pessoas ao seu redor. Você também é um espelho para alguém que está tentando se ver. Você também é um catalisador para o crescimento de alguém que ainda não sabe que está crescendo. Você também carrega uma lição que só pode ser transmitida por você, não por outro, não em outro momento, não de outra forma. A questão não é apenas o que as relações te ensinaram, é o que você está ensinando com a forma como você se relaciona, com a forma como você trata quem está à sua volta, com a presença que você oferece ou retém, com as palavras que você escolhe dizer ou calar. Essa é a responsabilidade que os estoicos viam em cada encontro. Não apenas receber a lição, mas se perguntar qual lição você está sendo para alguém. Escreve nos comentários: ninguém chega por acaso. E me conta qual encontro da sua vida você hoje enxerga de forma completamente diferente do que enxergava quando ele aconteceu. Chegamos ao fim de mais uma jornada pela sabedoria estoica e antes de encerrar, vamos recapitular as 10 verdades que exploramos hoje, porque revisitar é a forma que os estoicos usavam para fazer o conhecimento descer da cabeça para a ação. Primeiro, cada pessoa que entra na sua vida é um espelho que revela algo sobre você mesmo, e a sabedoria está em ter coragem de olhar para o que o espelho mostra. Segundo, as virtudes que você cultiva determinam silenciosamente, com uma consistência que não mente, quem você atrai para a sua vida. Terceiro, desapego não é frieza, é a forma mais madura e mais profunda de amar, sem transformar amor em posse, nem liberdade em abandono. Quarto, a força de vontade é o que determina o que você faz com os encontros que a vida te oferece.
especialmente os que exigem que você escolha seus valores sobre seu conforto imediato. Quinto, aceitar o que não pode ser mudado não é derrota. É a inteligência de saber onde direcionar sua energia para que ela realmente produza algo. Sexto, gratidão pelas pessoas que passaram, especialmente pelas que doeram, é reconhecer que cada uma deixou algo que te moldou de formas que talvez você só entenda muito mais tarde. Sétimo, autocontrole nas relações é a habilidade mais rara e a que mais constrói confiança real ao longo do tempo. Não a que você declara, mas a que as pessoas ao seu redor sentem quando estão perto de você. Oitavo, limites claros são um ato de profundo respeito por você e por quem você se importa, porque honestidade sobre o que você pode oferecer é mais valiosa do que qualquer generosidade insustentável. Nono, perdão não é absolvição do outro, é emancipação de si mesmo da prisão do ressentimento que só você está carregando. E décimo, cada encontro é um nó no tecido do que você está se tornando. E você também é esse nó na vida de alguém agora, hoje, com a presença que você está ou não está oferecendo. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto chegaram ao mesmo lugar por caminhos radicalmente opostos. Um imperador no pico do poder mundano, um estadista rico que perdeu tudo e reconstruiu tudo e perdeu tudo de novo. Um escravo que possuía menos do que qualquer um de nós possui, e ainda assim foi o mais livre. O que os une não é a circunstância, é a escolha. A escolha de usar o que a vida trouxe, incluindo as pessoas difíceis, os encontros dolorosos, as perdas inesperadas, como material de construção. Não como prova de que o mundo é injusto, como convite para se tornarem quem eram capazes de ser. Você pode fazer o mesmo. Já está fazendo ao estar aqui, ao ouvir isso, ao escolher dedicar tempo a perguntas que importam. Se esse vídeo te tocou, curte agora. Leva apenas 1 segundo e significa muito para o canal. Compartilha com alguém que está passando por um momento difícil em alguma relação. E se inscreve se ainda não está inscrito. Há um novo vídeo todo dia às 12 horas e cada um é uma nova oportunidade de aprofundar esse caminho. Nos vemos amanhã. Permaneça estoico e permaneça construindo.